Oi, oi, gente. Rapidinho aqui na introdução falando. Isso aqui é a parte 3. Vocês podem ver a parte 3 do vídeo dos elencos. Finalmente consegui fazer. E eu vou pedir a mesma coisa que eu pedi no último vídeo. Tem como, se vocês souberem como usar o Kden Live, Kden Live, aplicativo de edição, se souberem alguns ajuda, assim, se souberem alguma coisa sobre esse negócio, por favor me ajuda. Que eu tô precisando, que eu tô editando, que é fácil de editar e tudo mais, mas eu acho que eu posso editar melhor com ele. E é isso, se você souber como edita, por favor me avise. E é isso. Fiquem com o vídeo. Falou! Bom, já vamos começando, né? Vocês ouviram a intro aí, tudo mais. Essa aqui é a parte 3 dos elencos. E eu não, pra não enrolar vocês, já vou começar com a parte da NA. Que infelizmente, pro bem ou pro mal, é provavelmente a pior parte. Porque, querendo ou não, é um time interessante. Mas eu acho que tem times mais interessantes aí pra frente. E histórias mais interessantes, como vocês vão ver. Enfim. Primeiramente, esse time da SSG, nós chamamos o Seeker. E não quero ser uma pessoa chata, mas eu acho que vocês entendem o que foi o Seeker. Pra quem não sabe, o Seeker estava na primeira parte. Ele estava num time que estava looking for org lá no começo do primeiro estágio de 2024. E ele rodou muito. Eu vou só repetir rapidamente o que foi da página de 2024. Ele jogou 2022 pela Uprising, 2023 pela Valiant, quando eles não eram mais horríveis. Depois ele roda para FMCL, pelo Timeless, ou seja, ele está em 3 times nesse vídeo, nos 3 times da EDU, que é muito esquisito. E Nightmare, antes de ir para a Space Station, onde ele está agora. E ele sai da Space Station por causa de alegações fortes e assim, muito baseadas, ou seja, com muita evidência de racismo dele. Tem várias e várias, como eu falei, tem várias e várias mensagens dele falando em New World, falando comentários racistas, não é mesmo? Que não é legal. E é isso, ele ainda sai, quando sai da Space Station por causa disso, ele ainda vai pra Nightmare depois. Atualmente eu acho que ele não está jogando em lugar nenhum. E é isso, assim, tomara que esse cara tenha aprendido a lição dele. Pra não dizer uma coisa pior, né? E é isso. Não tem muito mais o que falar, vocês já ouviram o que eu tinha pra falar sobre ele. É, é, é isso. Enfim, passando agora pro Flex DPS, que é o GOAT. Flex DPS do time é o Sugar Free. Sugar Free foi um jogador que jogou uma temporada Overwatch League com Toronto? Não. Vancouver Titans. Só que essa temporada é interessante porque ele jogou com 17 anos essa temporada. E caramba, é isso. Ele jogou com o Toronto. Aí quando foi pra WCS, ele jogou com o Toronto Defiant, que ficou só em 2024, mas ele ganhou todos os estágios da NA de 2024 com o Toronto Defiant. E ficou em segundo lugar da EWC. Não, em segundo lugar da Esports World Cup e em terceiro lugar da World Finals, o que é muito interessante em 2024. Foi um time que jogou muito bem, era um time que tinha jogadores muito bons e jogadores muito que dão a desejar atualmente, para não dizer uma palavra pior. Depois, Toronto Fight, ele fica com o SSG e atualmente ele é o único jogador dessa edição do SSG que vocês estão ouvindo que continua no SSG até hoje. Todos os outros jogadores são novos. E assim, eu não quero ser uma pessoa ruim e tudo mais, mas eu acho que a versão atual do SSG é melhor que essa versão que a gente tem agora. E é isso. Esse é um cara que é um monstro. Ele é um ótimo jogador. Ele provavelmente é o melhor jogador estadunidense que nós temos atualmente. Talvez o Chronic seja melhor que ele, mas só ele assim de cabeça. De DPS, de Flex DPS, com certeza ele é o melhor e é muito de longe. Talvez, sem meme, talvez o único Flex DPS estadunidense que esteja meio batendo de frente com ele é o. Perdão. É o Ryan da Extinction, que foi rebaixado. Porque os outros, assim, o Zero tá jogando muito subpar atualmente. Ele é um jogador que de vez em quando ele é um monstro, de vez em quando ele tá jogando muito mal. Zelashio não tem. O Zomba também tá jogando muito bom, da Lunex. E é isso aí. Não tem muito mais que falar sobre ele, não. Ele é um monstro e. Eu quero ver onde. Ele é novo ainda, então é bom ver que ele tá jogando bem já. E eu quero ver se eles conseguem fazer uma bagunça no Champions Clash. Se eles conseguem fazer alguma brincadeira no Champions Clash. Enfim. Passando agora pro tanque do time.
nós temos o Kellan. E esse aí também já estava presente. Por isso que a parte da ENEI, essa parte da SSG, não é tão interessante. Porque a maioria dos jogadores estavam presentes em outras coisas. Ele não é o único que já estava. O Seeker, o Kellan e mais um já estavam presentes em outras partes. Enfim. Então, vou só dar uma recapitulada. Ele joga no LCS em 2022 e 2023. Depois vai pra Genesis, que eu falei lá na parte 1. Depois da Genesis, ele joga pela Twisted Minds, pela NRG, um pouquinho pela CSG, que é essa parte aí que vocês estão vendo, e vai para um side game. Atualmente ele é campeão da EDA com o Dallas Fuel, o que é interessante, é muito massa, porque ele é um jogador que todo lugar que ele passou ele demonstrou muito bom, e saber que agora ele tá num time que é campeão de um estágio e pode brigar pra alguma coisa assim, pra alguma brincadeira lá no Champions Clash, é muito massa saber disso. E é isso. Não tem mais muito o que eu falar sobre essas coisas não. Ele é um cara que eu já falei muito dele, eu gosto muito dele e é bom saber que ele tá em um time muito bom, que é o Dallas Fuel atualmente. Perdão, eu não era estúpido nada. Passando agora para o sup do time. Vamos falar sobre o Flex Support primeiro, que é o CJ, que também já esteve aqui. Cara, eu sei, parece brincadeira, mas é muito esquisito, velho. Não tinha times muito bons. Não tinha times muito interessantes na ENEI. Esse time do Nightmare que vocês estão vendo jogar contra esse PlayStation é um time que é muito interessante também, acho. Mas eu acho que os jogadores jogaram muito tempo juntos, esses quatro aí. Principalmente o Kuffa, o Little, o Ultraviolet e o Admiral. Jogaram muito tempo juntos, então não me apetece falar muito sobre eles, sabe? Eu já falei, e eles querendo ou não estavam no core do Left Right Good Night, que eu falei sobre já, então ia ser foda falar sobre eles. Então ficou sobre a Station. Enfim, vou recapitular brevemente o que o CJ fez. Ele passa rapidamente pela Valiant na Overwatch League e fica com timeless nos primeiros estágios da 2024 da ENEI. Depois ele passa pela TSM Nightmare e fica 2025 inteiro com SSG, onde ele é um jogador muito bom, se demonstrou um ótimo jogador da SSG. Atualmente ele é campeão da ENEI com a Dallas Fuel, ou seja, esse time da SSG não ter ganhado nada é muito esquisito. Mas tem um motivo muito forte de não ter ganhado nada, que além do Seeker não estar jogando o melhor Overwatch da vida dele nesse estágio, temos um jogador chamado Bliss, que me surpreende que eu não falei dele ainda. Enfim, eu vou falar, ele joga em 2023 com o Dallas Fuel, passa um tempo na IET em 2024, e depois que a Twisted Minds fica a segunda metade de 2024 inteiro na Twisted Minds. Onde eu vou deixar um asterisco nessa passagem, que eu volto nela daqui a uns minutinhos, só deixa eu terminar de falar a história dele. Depois de Twisted Minds, ele passa pela SSG, passa rapidamente pela Zeta Division e começa 2026 na T1. E Timeout, ele é um jogador muito consistente, mas ele não é um jogador monstro, sabe? Ele é um jogador que é bom, mas não é o diabo, não é um jogador que é muito, muito, muito bom. Ele é bom, mas ele não é hiper bom, como alguns main supports são, como por exemplo o Admiral, que tá jogando aí. Mas eu gostaria de mencionar uma coisa, porque eu quero fazer um vídeo sobre ele. Ele mais um, eu não sei se você lembra o MCD que eu falei lá atrás, que ele tava na roster Looking for Org, lá atrás na primeira parte, a mesma roster do Seeker, o que é conveniente. Então, ele tem uma passagem entre Twisted Minds junto com o Bliss, que eu acho que é a passagem mais engraçada do mundo, de qualquer assim esporte no geral. É hilário o que esses dois estão fazendo. Perdão. É hilário o que esses dois estão fazendo na Twisted Minds. E é isso. Eu quero fazer um vídeo sobre o Bliss, então não vou falar muito, mas assim, qualquer jogo que você vê da Twisted Minds, que tava ele e o MCD na época, alguma merda acontecia com eles dois. E era muito engraçado. Enfim, eu vou fazer um vídeo sobre aquele time antigo da Twisted Minds, que eu acho que é um time muito interessante. É um time que merece o próprio vídeo. Eu acho que a Twisted Minds inteira, desde 2024, merece o próprio vídeo e eu planejo fazer isso no futuro. Bom, é isso. Esse time da SSG teve muitas mudanças, principalmente depois eles não conseguirem se classificar para o Mid-Season Clash lá na Esports World Cup. Eles mudaram muito. Atualmente, como eu disse, o único jogador que continua nessa sessão do time é o Sugar Free. Atualmente ele joga com Rock, Little,
Ultraviolet e Admiral, que é um time muito bom, como eu tava falando, mas que infelizmente não conseguiu ganhar a NA porque esse time da LSU tá parecendo muito perigoso. Enfim, vamos agora pra parte da EMEA, que tem um time muito interessante. Eu acho muito interessante esse time, sem meme nenhum. Falhou! Bom, passando agora pra parte da EMEA, nós temos o time do The Ultimates. Isso é uma org que eu não consegui achar muito sobre ela, eu não sei nem de onde que ela é essa org, só pra vocês terem uma ideia. Mas é uma org que me interessou, e especialmente, como eu acho que vocês estão vendo aí na tela, né? A outra org que me interessou muito nesse circuito da EMEA de 2025 foi essa org da Genji. E eu só não fiz sobre ela porque tem um jogador no time do The Ultimates que me deixou completamente abismado que esse cara tá aí. Enfim, vocês vão ver. Começando agora, primeiramente com o Kai, jogador de Hitscan do time. E é um cara que joga há muito tempo, ele começa a Overwatch League em 2020 pelo Valiant, passa pelo Rein e pelo Gladiator. E Gladiators, não sei porque eu escrevi assim, pelo Gladiator. Passa um ano em cada time. E desde 2024 ele passa com o Ence. Passa 2024 inteiro com o Ence. Aí, como eu falei, ele joga. Esse é o segundo estágio da EMEA. Ele joga o primeiro e o segundo estágio com The Ultimates. E joga em um time sem org que eu não consegui nem achar o nome pro estágio 3 da EMEA. Atualmente ele joga pelo Anyone's Legends, que vai jogar o Promotion Relegation da EMEA agora em maio. Ele é um cara que, tipo assim, eu sempre gostei muito dele. Eu acho que ele é um cara que é consistente o suficiente pra estar nesses times fortes. Eu queria ver ele em times mais fortes, porque principalmente agora que a EMEA tá voltando a ser uma região competitiva, tá começando, né, a ser uma região competitiva. Eu quero ver ele jogando contra os times fortes e... porque ele sempre jogou muito bem. Eu sempre achei que ele era um dos melhores hitscan não coreano que a gente tinha. E eu acho muito interessante que ele é um cara que tá aí há muito tempo e não diminuiu o nível que nem outros jogadores diminuíram, como vocês vão ver. Bom, passando agora pro Flex DPS do time, que eu posso falar isso, eu acho, com confiança. Ele é o melhor Flex DPS não sul-coreano. Não, vamos botar assim. Ele é o melhor Flex DPS ocidental da história. Eu acho que não é loucura eu falar isso. Porque... ele joga muito tempo com Gladiators, com LA Gladiators. Ele joga de 2020 a 2023 e ele é, tipo, efetivamente o melhor, como eu disse, o melhor Flex DPS ocidental do mundo nessa época. Ele é muito bom com esse time do Gladiators. E ele é muito bom, constantemente muito bom, e não para de ser muito bom. E atualmente ele ainda é muito bom. Em 2024, ele passa o estágio 1 com a Ex-Oblivion e o resto do ano com a Ence, onde eu acho que ele não ganha nenhum dos estágios, que é muito triste, porque ele é um cara monstruoso. E depois do estágio 2, eu não lembro agora se é no estágio 3 ou se é no começo de 26, eu acho que é no estágio 3, ele começa a jogar pela Virtus Pro, onde ele meio que é a cara da Virtus Pro, e ele joga com esse time até hoje. E é isso, ele é um cara que é monstro e eu quero ver ele jogando mais. E é triste saber que ele é tipo a primeira LAN que ele qualifica em 2 anos de WCS. Porque ele é um monstro, ele merece mais do que isso. Enfim, passando agora pro tanque, que me entristece ter que falar desse tanque, porque eu gosto muito dele, mas vocês vão ver. Ele é considerado um dos maiores IC, What If, da era moderna da WCS, porque ele... eu não sei, me chateia, infelizmente. Ele joga com a Zeta, ele começa como novato da Zeta em 2024, onde ele demonstra muito potencial, mas infelizmente ele não consegue jogar tanto, porque ele tinha o Bernard como competição, né? E o Bernard era só um pouquinho melhor que um cara novato, infelizmente. E é isso. Ele não joga tanto na Zeta Division e nas vezes que ele joga, ele é mal utilizado. E ele sai e vai pra From The Gamer no final de 2024 e começa 2025 com a um side game. No Stage 2 da EMEA, ele vai pro The Ultimates.
E depois do estágio 2, ele vai para um time árabe que atualmente joga Saudi Cup com ele, se eu não estou errado. Não chega a competir nem o WCS, só a Saudi Cup que ele joga. E atualmente ele joga no Interforce 36, um time do Japão. Ele é um jogador que me chateia falar sobre ele, porque ele é um cara que era muito bom e ele tinha potencial de ser mais bom ainda, mas esse potencial não chegou, pelo menos ainda não chegou. E me chateia ver, porque principalmente esse time The Ultimates, que era um time que podia competir, ele não conseguiu competir tanto quanto ele, eu pelo menos acho que ele deveria. E me chateia saber sobre esse time e o que aconteceu com ele, porque sobre esse cara e o que aconteceu com ele, porque por mais que ele seja novo e talvez ele volte, é difícil. E é isso. Me chateia um pouco saber o que aconteceu com ele, principalmente pós Zeta Division. Passando agora para o suporte, temos o Sky. Sky, que é um suporte romeno, se eu não estou errado. É um dos únicos jogadores romenos da WCS. Ele joga 2022 pelo Titans, 2023 pelo Spitfire. Começa no WCS na Ex-Oblivion. E no estágio 2 ele vai para Twisted Minds. A partir do estágio 3 ele joga pela ENCE, onde ele acaba o ano com a ENCE. Ele joga o estágio 1 e o 2 com o The Ultimates. E depois sair o The Ultimates, ele vai para Genji. Esse time aí que vocês estão vendo. Não dá certo com a Genji. Não consegue classificar pro World Finals no final de 2024. Final de 2025. Ele joga para um time sem org com o Kai brevemente. E ele atualmente perdeu a chance de qualificar para o WCS com o Team Bomba, depois de tomar um reverse sweep pro Geek Esports no Qualifier. Repose, aquele time era um time bem assim, medíocre, ia ser muito chato se eles classificam, pelo menos na minha opinião. Atualmente ele não tem time porque... Mentira! Quando eu estava escrevendo essa parte, eu acho, se eu não estou errado, ele foi contratado por um time árabe para jogar a Saudi Cup. Então esse cara tem time agora e provavelmente vai ganhar muito dinheiro, porque a Saudi Cup dá muito dinheiro, querendo ou não. Passando agora para o último jogador do time, e o mais interessante de todos, é a razão geral de eu ter escolhido o time da Genji e não o time da Ultimates e não o time da Genji. Bom, perdão pelo corte, tive que passar para o próximo mapa do jogo, porque o primeiro mapa foi muito rápido. Enfim, falando agora sobre o último jogador do time, temos Twilight, jogador de flex support do time. Sim, tem 2 flex support no time. Vocês vão ver aí que eles têm muitas composições de flex support. Esse time de The Ultimates, principalmente essa instância de The Ultimates. Teve uma hora ou outra que eles jogaram com outros jogadores, mas a maioria das vezes foi com 2 flex supports. Twilight começa na Overwatch League em 2018 pelo Team Titans. Team Titans não, né? Vancouver Titans. Fica até lá em 2020 e vai pra Shock. Fica um ano lá, em 2021 ele fica no Shock, em 2022 ele fica no Defiant. Termina em 2023 com o Boston Uprising. E ele anuncia a aposentadoria depois da Overwatch League. Por isso que é interessante. Cara, isso é muito esquisito. E ele passa os primeiros 2 estágios de 2025 com o The Ultimates. Depois de acabar, no terceiro estágio ele sai e se aposenta de novo. Por que esse jogador é muito interessante? Ele é conhecido como um dos melhores flex supports da história da Overwatch League, pelo menos 6v6. E ele é bem conhecido por nunca ter ganhado nada. Tipo, ele entra em 2018, um ano depois do Vancouver Titans ser campeão. E não ganha nem 18, nem 19, nem 20 com o Vancouver Titans. Ele entra no Shock em 2021, onde a Shock é conhecida por não ganhar do Shanghai Dragons. E ainda fica com um reign com o Boston Uprising por um tempo onde eles não ganham nada também. E é muito esquisito esse jogador ter voltado depois da aposentadoria para jogar com The Ultimates. Principalmente que ele é sul-coreano, esse time no meio do nada da Europa. E ainda por cima não ter ganhado nada novamente com o The Ultimates. É muito esquisito. Perdoa. Enfim, esse time, como eu disse, ele fica em terceiro e segundo lugar, se eu não estou errado. Vou até catar aqui pra ver. Mas foi um time que não fedeu nem cheirou, por mais que tivesse muitos nomes importantes. Foi um time que, assim, não fez muita coisa. É o que eu tô falando, não fedeu nem cheirou.
Ele fica em terceiro e em quarto, respectivamente, no estágio 1 e estágio 2. E é um time que tá aí, ficou aí por um tempo, é um time árabe, acabei de descobrir, eu imaginava. E é isso, o que me interessa desse time é como eles conseguiram convencer o Twilight de sair do asilo dele pra ir jogar. E jogar bem, tá? Não jogou mal não. O bicho é velho, mas joga, viu? E é isso. O time não tem mais uma roster desde o estágio 3 da EMEA. E tá aí os caras aí que jogam. Não tem muito o que falar, querendo ou não. Eu ia falar sobre essa org da Gen.G, mas a presença do Twilight plus o Kevster e o Hisang me fez querer falar mais sobre The Ultimate do que esse time da Gen.G. Mas vocês estão vendo aí na sua tela, era um time muito esquisito. O Crisp e o Kindale não se desgrudam, o Mag tá aí, é muito fora do lugar, e o Ryu ter sendo forçado a jogar de Symmetra são só algumas histórias tristes desse time da Gen.G. Que eu planejo fazer um vídeo inteiro só sobre eles, porque, vocês vão entender quando esse vídeo sair, fiquem espertos. Enfim, passando agora pra parte da Coreia. A parte da Coreia vai ser um pouco especial porque eu vou falar do elenco, obviamente, mas é mais uma circunstância de elenco e uma história. Estejam como uma prévia de como vai ser esses vídeos de roster específicos que eu vou fazer no futuro. Enfim, fiquem com a Coreia. Bom, passando agora para o time da Coreia e o último dessa pequena série de vídeos. E como eu disse, tomem isso como uma prévia do que vai ser alguns vídeos de elencos de times específicos, assim, histórias de times na WCS que eu vou fazer no futuro. Bom, é um pouquinho sobre a história do que aconteceu com a Zeta Division em 2025 e como isso é extremamente triste. Vamos começar aqui no começo de 2025. Por mais que eu não tenha print dessa roster, era uma roster que tinha todos os jogadores jogando a sua posição normal. Só que muitas vezes, nesse primeiro estágio, jogava o Alpha Yi, o jogador de flex DPS do time, de main suporte. As pessoas não estavam entendendo, porque o Violet estava no time ainda. Bom, isso deixou o pessoal com a pulga atrás da orelha. Bom, dito e feito. No estágio 2, o Violet sai do time e Zeta não contrata nenhum main suporte para substituir ele. O que acontece? Alpha Yi, o jogador de flex DPS do time, tem que jogar de main suporte o estágio 2 inteiro. E assim, vamos usar crédito onde tem crédito. O Alpha Yi não jogou tão mal, mas o time não conseguiu qualificar pro Mid-Season Clash e jogou muito mal esse estágio 2, porque o Proud, que é o Flora, perdão, que era o hitscan do time, não conseguia jogar bem o suficiente de Freya, que era hard meta na época. E o Pelican já tava velho. O Bernard e o Finn, o Finn é muito ruim e o Bernard tentando o máximo jogar o jogo. Tipo assim, é foda falar desse time porque o Pelican tava velho e por mais que ele estivesse jogando bem, ele não era do nível que ele já foi uma época, que ele era pra quem você não sabe, era o Flex DPS que foi há um tempo considerado o melhor do mundo na Overwatch League, principalmente no CV6. Só que ele é um cara que já tá velho, tanto é que ele se aposentou depois desse time. E eu acho que em circunstâncias melhores ele poderia até jogar bem no time melhor, mas esse time que já tava meio na merda, ele não conseguiu jogar bem o suficiente. Como vocês podem ver, eles estão batendo de igual para um time da T1 jogando com Don Hack de Reinhardt. Esse era o nível que tava o time. Enfim, eu imagino que vocês também consigam entender por que o Alpha Yi não estava jogando o melhor Overwatch dele, porque não era a posição dele, assim, pra quem não entendeu a piada. O Flora, ele é um bom hitscan, mas ele não conseguia jogar bem o suficiente de Freya. Principalmente nessa época, como eu disse, ela era hard meta. E jogadores como Proud, até o Alien, que é o ex-jogador da Way, conseguia jogar bem o suficiente com esse personagem. Ele não conseguia dar resultado. E isso era extremamente prejudicial para esse time do Zeta Division, que já tava penando um pouco. E como se não bastasse, o Finn tava jogando o Overwatch dele, que é um Overwatch muito ruim. Tava assim, foi a pior instância do Finn que eu já vi na minha vida. E olha que é difícil, que ele jogava mal, filho. E ele tá meio assim na merda. E só o Bernard tava jogando o Overwatch dele. E isso foi suficiente pra fazer eles terem umas vitórias fortes no segundo estágio. Com o Bernard jogando de Orisa num meta que não era tanto assim de Orisa, que era mais forte de Ramatra. E é isso. Por que eu tô falando dessa org? Por que essa parte vai ser um pouco mais curta? Porque essa org acontece uma coisa mais tenebrosa ainda no futuro.
Eu não tenho jogos, eu não consegui achar jogos dessa org com a próxima roster dela, mas vocês vão ver. Eles contratam o Blizz pro estágio 3, que é um main suporte. E finalmente tiram o Alphaí dessa prisão chamada main suporte, que não era o role dele, pra ele jogar de flex do DPS. E acontece que o estágio 3 foi um meta extremamente favorável para todos os jogadores do Zeta Division. E a introdução do Blizz é uma introdução, vamos dizer assim, no mínimo subpar. Ele não joga bem o estágio 3. E isso junto com esse negócio que o meta não batia de frente com, tipo, ninguém do Zeta Division, fez pra acontecer uma das coisas mais tristes do mundo, que é esse time da Zeta Division não conseguindo ir pro World Finals, mesmo com 3 slots pra Coreia do Sul. Sim, foi o Crazy Raccoons, Team Falcons e a T1 pra World Finals, se você não sabia disso. E assim, isso foi tão tenebroso, isso foi tão triste, que a Zeta Division efetivamente falou: tá, vocês todos são horríveis, vai ficar só o Bernard no time. Dito e feito, o Bernard é o único jogador que continua no Zeta Division até hoje, que tem um dos times mais absurdos do mundo atualmente, perdão pelo anúncio, e tá disputando o primeiro lugar com a Twisted Minds e possivelmente com o Dallas Fuel. Enfim, é isso. Essa parte foi um pouco mais curta da Division, porque não teve muitos times interessantes na Coreia, e eu queria muito falar sobre essa historinha rápida da Zeta Division. E peguem como uma prévia que eu vou fazer, vai ser mais ou menos isso, só que maior, que eu vou fazer com outros times no futuro. Enfim, fiquem com o vídeo, é nóis. Novamente, se você tiver alguma ciência de como usar o Kaden Live, por favor, manda mensagem, comenta aí, porque eu não faço ideia de como é que usa essa porra desse software. Mentira, eu tenho uma ideia, mas ainda assim é muito pouca ideia. E é isso. Fiquem com o vídeo. Estarei fazendo mais vídeos sobre times em específico, a história deles na WCS no futuro próximo. Provavelmente vai acontecer depois de Champions Clash, que eu vou ter mais dinheiro pra fazer. E eu planejo fazer um vídeo sobre chineses também, porque eu gostei muito dos jogos chineses que eu assisti esse fim de semana. E é isso. Fica com o vídeo, é nóis. Falou!